Saudações, longevos! E então, qual será o segredo da longevidade? Saudações, longevos! Como é que vocês estão? Sou Elódia Ávila e está começando o Segredo da Longevidade. E hoje o nosso convidado vai falar sobre um assunto super interessante, vocês vão adorar, eu tenho certeza. Nós vamos falar sobre a medicina da longevidade, ou seja, o estilo de vida que a gente adota definindo a nossa longevidade. E o nosso convidado especialíssimo é o Dr. William Hutzen. Obrigada, William, por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Tudo bem? Muito obrigado, Elódia. Eu que fico feliz de poder participar desse programa com um assunto tão nobre, tão importante para mim. Estou à tua disposição para o que tu quiseres conversar a respeito. Você falou muito bem, é um assunto muito nobre e eu fico muito feliz quando eu conheço novos colegas que estão praticando esse assunto que é tão importante, que é trazer mais saúde para a população, trazer mais saúde para as pessoas. Nós, como médicos, somos realmente os embaixadores disso, de divulgação de saúde. Eu sou cirurgiã plástica, não atuo nessa área, mas eu também tenho formação em ortomolecular, em medicina integrativa, e também eu descobri que nós fizemos a mesma pós-graduação. Nós fizemos pós-graduação na USP em nutrologia, não é? Olha só, Coincidência, que né? legal. Eu fiz em 2019 a pós-graduação em nutrologia na USP, 19 e 20. Eu acho que foi por aí que eu fiz também, um ano depois, foi perto da pandemia, foi isso aí mesmo. Talvez a gente tenha sido até Isso. colega e não tenha se conhecido. Mas eu fiquei muito feliz quando eu vi teu currículo e eu fiquei muito intrigada também pelo que o motivou. Bom, você é um especialista, você é clínico e você trabalha em UTI também, ou seja, é o top da clínica mesmo, conhecer tudo a fundo e conseguir tratar doenças que são as doenças mais graves que levam os pacientes à UTI. Fala um pouquinho da tua vida, como é que você é super jovem, como é que você começou nessa carreira, o que te levou, o que te motivou? Então, Elódia, eu me apaixonei pela UTI enquanto na universidade ainda, justamente porque dentro da UTI as coisas são complexas e simples ao mesmo tempo. Complexas no sentido de que as pessoas estão gravemente enfermas, mas simples no sentido de que a hierarquia das coisas está bem definida. O médico precisa ser ativo, o paciente ele é passivo, ele é incapaz de colaborar com o seu tratamento. Então, o médico toma as decisões, infunde medicamentos, submete a procedimentos, ele tem um relativo controle sobre a situação. Isso era muito cômodo no meu ponto de vista, não ter que convencer o paciente a tomar medidas relacionadas à administração ou não de um medicamento, a manter um hábito de vida ou não. Então, eu achava esse controle muito confortável. E eu fiquei enfurnado dentro da UTI por muito tempo, trabalhando apenas nessa área, até que eu vi a minha saúde se esvaindo pelos meus dedos. Eu tenho uma condição autoimune chamada artrite psoriásica, e ali por volta de 2018, a minha saúde estava muito ruim. Eu tinha várias articulações com artrite ativa, eu tinha uma mobilidade ruim, eu tinha dor crônica. Com o nascimento do meu primeiro filho, o Benjamin, eu mal conseguia segurá-lo no colo, eu não conseguia auxiliar a minha esposa no cuidado dele, e isso me deixou extremamente rebelde. E aí eu resolvi assumir o protagonismo a respeito da minha saúde. Eu nunca tinha estudado a minha condição. Eu me submetia aos tratamentos médicos como os meus pacientes se submetiam. Eu ia até o médico, ele decidia tudo por mim, eu pegava as prescrições, ia na farmácia, comprava as medicações e utilizava. E achava que isso era o suficiente. Então, nesse momento em que eu vi que as coisas estavam indo para um lado muito ruim, eu comecei a puxar para mim a responsabilidade. Então, o que pode estar afetando o controle da minha doença? O meu sobrepeso. Eu, na época, pesava um pouco mais. Meu sobrepeso piora a resposta aos imunobiológicos. Ok, vamos agir sobre isso. Comecei a pesquisar dietas, comecei a modificar minha alimentação. E eu fui percebendo que a mudança no meu estilo de vida
tinha um impacto muito maior do que eu, como médico cético dentro da UTI, imaginava. Quando a gente falava sobre medidas de estilo de vida no tratamento das doenças, esse era o capítulo que eu torcia o nariz dentro do livro. Eu dizia, não, isso aqui não é importante, vamos direto para os medicamentos. E ao fazer uma modificação no estilo de vida, no meu estilo de vida, eu percebi uma melhora absurda nessa condição. Eu voltei a ter qualidade de vida. E aí que eu pensei, nossa, isso aqui é uma parte da medicina que as pessoas deveriam falar mais. Por que será que as pessoas não estão falando sobre isso? Então, eu fui atrás de estudar estilo de vida. Como a alimentação foi o que mais impactou na minha saúde inicialmente, fui estudar sobre alimentação e aí fiz a pós-graduação em nutrologia. Só que, como tu deve ter percebido pelas formações que tu fez também, toda vez que a gente abre uma janelinha, aparece outra e aparece outra e aparece outra. Então, eu fui fazendo cursos e fazendo formações. E aí eu comecei a trazer esse conhecimento para as redes sociais. Eu não atuava em consultório ainda, somente dentro da UTI. Eu tinha com um colega uma empresa onde a gente assumia os recursos humanos médicos das UTIs, e eu comecei a comunicar na rede social sobre isso. E aí na rede social que as pessoas começaram, onde é que é teu consultório? Como é que eu posso consultar contigo para te falar mais sobre isso? E aí que eu comecei a atuar dentro dessa área. Nossa, muito interessante. Você falou muita coisa muito interessante. Eu toda hora queria perguntar, mas eu não te cortei, mas eu vou começar a perguntar agora. Primeiro de tudo, você tem essa condição, você teve esse diagnóstico há quanto tempo? E então, pelo que eu entendi, assim que você foi diagnosticado, o tratamento foram remédios apenas. É isso, né? Desde o início, Elódia, eu tenho essa condição desde 2013. No final de 2013, eu comecei a ter dores lombares, dor nas costas, acordar com uma certa rigidez. Como todo médico, inicialmente eu achei, isso vai passar, isso não é nada, isso é porque eu viajei e fiquei em albergue, então deve ser uma dor nas costas. Levei um tempo para procurar ajuda. Quando eu procurei ajuda, o diagnóstico operacional inicial era de espondilite anquilosante, embora eu não tivesse nenhum marcador sorológico positivo. Eu me submeti a um tratamento com corticoide inicialmente, com anti-inflamatórios, não tive uma resposta muito significativa. Depois de um tempo, a gente introduziu um medicamento chamado Arava, leflunomida, também sem muito efeito. Depois foi introduzido o metotrexato. Por volta de 2018, quando o Benjamin nasceu, eu usava 4 classes de medicamentos contínuos. Eu usava de forma contínua metotrexato, leflunomida, o Cosentyx, o Arava, que é o imunobiológico que eu uso até hoje. Cosentyx, não, secukinumab é o nome do Cosentyx, desculpa. E anti-inflamatório de resgate. Então, eu usava 4 doses, 4 medicamentos em dose plena, em dose teto. E aí o reumatologista... E continuava evoluindo, e eu não tinha qualidade de vida, eu tinha artrites ativas, eu não conseguia praticar nenhum tipo de atividade física, e o reumatologista me disse uma hora, olha, William, tu é um intensivista, cara, se eu mexer mais na tua imunidade, daqui a um pouco tu vai pegar uma tuberculose, tu corre um risco ocupacional. Sim. Foi aí que eu entendi que a medicina que eu praticava, convencional, ela falhou comigo, ela não estava mais me oferecendo nenhuma alternativa. Então eu decidi, vou lá para a medicina alternativa, aquela dos ciganos místicos, né, que falam em estilo de vida e tal. E aí foi que eu realmente aprendi a maior lição da minha carreira de médico, quando eu vi o impacto que esse tipo de terapia oferece. Então a minha vida mudou e eu me senti na obrigação de tentar mudar a vida das pessoas que quisessem ouvir essa mensagem também. Então foi mais ou menos essa trajetória. Que bonito, é uma missão mesmo, né? E é muito interessante isso porque realmente a gente aprende na faculdade a tratar doenças com medicamentos. E mesmo assim, a maioria não é tratada, a gente não consegue nem segurar essas doenças, como a sua, né? Você tomou vários medicamentos e a doença continua evoluindo, né? E aí você, voltando para o básico, que é você ter um estilo de vida saudável, você viu o quanto que impactou, ou seja, muitas doenças estão muito relacionadas com estilos de vida que não são adequados, né? Isso é uma coisa tão óbvia, tão básica e que é tão difícil as pessoas entenderem, né? Acham que o medicamento tem muito mais potência, muito mais ação do que uma alimentação saudável. E a gente sabe que a maioria dos medicamentos, a origem deles
vem de alimentos, vem de plantas, né? Então, são princípios ativos que são naturais que a gente pode usar da melhor forma, né? E eu achei muito bonito você falar também que você estava trabalhando como intensivista, mas você sentiu a necessidade de mostrar para as pessoas, você sentiu a necessidade de passar para as pessoas o conhecimento que você estava adquirindo, que você viu que era muito grande, muito valioso, e que você transmitiu dessa forma mídias sociais, que isso aí é fantástico, você fala com várias pessoas, não é uma só, né? Eu acho, é uma missão mesmo, viu? Muito louvável, viu, William? Gostei muito de saber da tua história, assim, é muito legal isso. E a tua colocação é perfeita, né, Lódia? Quando a gente parte do pressuposto que medidas de estilo de vida, melhorar a alimentação, melhorar o sono, fazer atividade física, usar suplementos que são naturais, essas medidas todas, elas são naturais e isentas de risco, elas devem ser o passo inicial, é a coisa mais lógica do mundo, Sim, né? Elas têm um alto potencial benefício e um zero risco de dolo. Não existe nenhum medicamento que não tenha um efeito colateral. Então, quando a sim. gente atende um paciente portador de uma condição, essa deveria ser a primeira mudança que a gente oferece para ele. Olha só, tu estás com uma doença inflamatória. Existem algumas coisas que geram gatilhos inflamatórios, como a privação de sono, como alimentos multiprocessados industrializados, como o sedentarismo, como o estresse em excesso. Daqui um pouco tu deve mexer nesses fatores enquanto a gente investiga o que tu realmente tem, se existe alguma terapia específica, mas normalmente as consultas médicas elas não são assim. A gente chega, apresenta uma condição e a primeira solução é a solução farmacológica, né? Então eu pensei que algumas pessoas poderiam estar indignadas com isso também. Eu não, na verdade eu não estava indignado, eu só parei de acreditar nisso porque parou de funcionar. Mas aí, ao ver que existia muita informação que as pessoas poderiam obter, eu fiquei um pouco indignado e eu comecei a falar isso aos quatro ventos, morrendo de medo que fossem me achar um picareta. Mas eu comecei a falar isso nas redes sociais, tentando atingir aquelas pessoas que, assim como eu, pudessem estar se sentindo sem saída, né, Elódio? Eu acho assim, como que tá, né? Como que tá arraigado no conceito das pessoas essa credibilidade. Não estou falando mal de medicamentos, claro, a gente precisa. Você mais que eu sabe, intensivista, eu para fazer cirurgias também me apoio muito em medicamentos que são importantes, são necessários. Mas por que você falar de qualidade de vida, de estilo de vida, de ter mais saúde, de você optar por opções mais saudáveis na sua vida, isso pode se tornar ser picareta para as pessoas, né? E isso tem pessoas que pensam mesmo, pessoas falam: ah, você acha aquele médico falando de nutracêutico, falando de que sono vai. E assim, e tudo que você fala, eu tenho certeza, que eu também, a gente estuda sobre isso, e todos os médicos que têm essa intenção de favorecer as pessoas com esses conceitos que a gente, quando a gente descobre, a gente fica maravilhado, porque realmente é isso, e é óbvio, tá na frente, a gente a gente quer transmitir mesmo. Eu vejo isso em você, eu achei lindo esse teu trabalho e saber que agora você se sente muito mais feliz tratando as pessoas, que você está vendo a resposta, né? Você está vendo que você está conseguindo tratar as pessoas realmente de uma forma que não é só aquela doença específica, é para tudo, né? Que quando você começa a equilibrar seu estilo de vida, é tudo, né? Explica um pouco Exato, sobre isso. porque quando a gente está dentro da UTI, né, a gente pega um paciente muito doente, tenta remover o risco de vida e devolve ele para a sociedade um pouco menos doente. Essa É. é a grande verdade. A gente raramente cura alguma doença dentro da UTI. A gente simplesmente diminui a gravidade daquela condição. Então eu estava acostumado a ver os pacientes menos piores e é acostumado a ter uma recorrência absurda de pacientes na UTI, ou seja, o paciente ele infartava. Aí ele colocava um stent, recuperava na UTI, um tempo depois ele vinha de novo porque ele tinha sofrido um AVC. Por quê? Porque o fator de risco não foi removido. Então, quando a gente mexe na raiz do problema, muitas vezes a gente consegue colocar uma condição em remissão. Então, hoje, por exemplo, a gente tem estudos científicos demonstrando que certas estratégias nutricionais para pacientes diabéticos são capazes de reverter a condição de diabetes. Nossa, é Deixar um paciente fantástico. diabético tipo 2 com uma glicose normal, sem a necessidade de medicamentos. Nossa, isso é uma coisa fantástica, porque até então na medicina eu acreditava que as únicas doenças que tinham cura eram as infecciosas.
o resto só tinha controle, era medicamento para o resto da vida. Então, quando a gente modifica o comportamento, o corpo se modifica. E aí a gente consegue ver muitas doenças desaparecerem. Isso eu acabei aprendendo, é a coisa mais recompensadora que existe dentro da medicina. Eu achei fantástico isso, porque são coisas que as pessoas precisam entender, né? Você falou, por exemplo, no diabetes agora, um remédio que é hipoglicemiante, ele é um remédio que vai diminuir a glicemia, ou seja, o açúcar do sangue. Por que não, ao invés de tomar um remédio que tem efeitos colaterais, né? Você falou que todos os medicamentos têm efeitos colaterais, porque senão não teria aquela bula com tudo aquilo escrito, né? Por que não ingerir o açúcar, né, que está fazendo mal, que é o que está causando, que é o que. Então você consegue reverter uma doença. Tem estudos mesmo, né? Eu já vi alguns estudos falando de comunidades de pessoas que estão com diabetes tipo 2 que voltaram nas origens aborígenes, por exemplo, na Austrália, eles voltaram na origem deles, que a alimentação natural da tribo deles era sem nenhum tipo de esse açúcar simples, e tiveram a remissão total da doença. Então, não é melhor? Então, eu acho assim, as pessoas precisam entender, quem segue o William já sabe, e quem não sabe, siga, né? Para vocês aprenderem mesmo essas táticas que não podem parecer absurdas, não podem parecer nada estranho. É lógico, né, William? Fala mais alguma outra doença que você trata aí bastante, tem no teu consultório. É matemático, né? Eu até quero aproveitar essa tua frase a respeito do diabetes, né? Hoje, as estratégias cetogênicas de alimentação, que são extremamente restritas em carboidratos, sim, elas são colocadas como tratamentos que tornam possível a reversão do diabetes por diversas sociedades e instituições internacionais, como a American Diabetes Association, como Diabetes UK, né, na Inglaterra, como a Sociedade Australiana de Diabetes. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem essa normativa pela nossa Sociedade Brasileira de Endocrinologia, mas eu creio que em breve teremos também. Amém. Ou seja, essas possibilidades têm que ser dadas aos pacientes. Aumentar a massa muscular, por exemplo. Aumentar a massa muscular é algo que promove uma melhora do controle da glicose substancial e é algo ao alcance de todas as pessoas, né? Então, a gente precisa difundir essas informações. Aqui no consultório eu atendo por identificação muitos pacientes com condições autoimunes também. Tá. E quando a gente modifica o estilo alimentar desses pacientes, às vezes remove gatilhos inflamatórios da alimentação, faz um protocolo de higiene do sono, promove uma adesão maior a atividades físicas que sejam seguras para a condição que o paciente tem, eles também veem seus marcadores inflamatórios diminuírem. A gente sabe que o jejum é uma prática capaz de diminuir marcadores inflamatórios também. A gente tem ciência demonstrando isso, isso não é misticismo, não é achismo. Então, assim, cada condição ela tem suas particularidades e medidas de estilo de vida que podem ajudar o paciente que tem essa condição. É muito racional que a gente faça isso. Eu atendo muitos pacientes que têm, por exemplo, doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, retocolite ulcerativa, que em nenhuma consulta com nenhum profissional de saúde, a alimentação desse indivíduo foi abordada. Ah, porque não existem estudos suficientes para a gente fazer uma intervenção. Tá, mas meu amigo, qual é o risco de modificar a alimentação dessa pessoa? Qual é o risco de remover alimentos que possam ser inflamatórios? É zero. É o risco, né? Então, por que a gente não pode oferecer essa alternativa, né? Por que ir contra você falar isso para um paciente seu? Por que tem médicos que vão contra você falar que uma alimentação saudável vai melhorar a doença? A gente sabe que a alimentação inflama, a alimentação errada inflama. E é legal que você está falando sobre a inflamação, você tá tratando as doenças autoimunes e falando que uma das causas é a inflamação, né, o agravamento das doenças. E tem a ver tudo com o que a gente fala também sobre longevidade, né? Porque você tendo um estilo de vida saudável, você vai ter uma longevidade saudável. Você falou de músculo. O músculo é um dos principais componentes que a pessoa precisa ter para ser mais longeva, para ter mais cognição mental e para tudo, né? Trabalhar no corpo. Fala um pouquinho sobre a longevidade, então, e o estilo de vida aqui para as pessoas. O legal do estilo de vida é que toda vez que a gente mira numa melhora de estilo de vida, a gente acerta na longevidade.
né? Perfeito. Gostei da tua Então, quando frase. a gente melhora a composição da nossa alimentação, aumenta o aporte proteico e com isso consegue construir uma musculatura, a gente aumentou a nossa longevidade e a gente aumentou a nossa funcionalidade ao longo do envelhecimento. O músculo, ele é a nossa estrutura corporal, ele é o que nos carrega, né? Ele é o motor do carro. Então, a gente precisa chegar com o motor funcionando. Hoje a gente Com sabe que certeza. a maior parte das limitações que ocorrem no envelhecimento é decorrente de fragilidade por baixa densidade muscular. Então, quedas, fraturas, imobilidade, dificuldade de locomoção, tudo baixa massa muscular. Isso se relaciona com alimentação, isso se relaciona com prática de atividade física, isso se relaciona com repouso, porque a gente sabe que a privação de sono leva a uma perda mais significativa de massa muscular. Quando a gente tem um músculo mais saudável, a gente melhora o nosso metabolismo, então a gente diminui as chances de ocorrência de obesidade, que é um problema quase epidêmico hoje, a gente diminui as chances de ocorrência de doenças metabólicas como a resistência insulínica, e a resistência insulínica é o principal fator de risco para eventos cardiovasculares, AVC, infarto. Então, quando a gente previne a resistência insulínica, onde é que a gente está tocando? Na longevidade. Então, sempre que a gente melhora algum comportamento nosso e deixa esse comportamento mais harmônico com a nossa biologia, mais harmônico com o funcionamento natural do nosso organismo, a gente impacta na longevidade. E o nosso corpo ele foi feito para que a gente tenha uma vida triunfante, até o dia da morte quase. Então, Perfeito. se a gente adota os comportamentos corretos, a gente consegue chegar lá. Só que a grande questão é a seguinte: assim como uma aposentadoria, quanto antes eu começar a poupar, mais fácil é eu acumular até lá. E a saúde é a mesma coisa, a massa muscular é a mesma coisa. Quanto mais massa muscular eu for construindo, ao longo do tempo, mais reserva eu vou ter lá na frente. Quanto melhor for minha saúde metabólica, mais reserva eu vou ter lá na frente. Então, isso é uma construção, não é um prêmio. Ninguém ganha saúde de uma hora para outra. Então, depende do nosso protagonismo, depende de ações, e por isso é tão difícil. Porque nenhuma intervenção vai nos deixar mais saudáveis. A gente não pode receber saúde de forma passiva, só de forma ativa. Perfeito, perfeito. Vamos fazer um resuminho aqui. Um resuminho não. Uma orientação para as pessoas que estão nos assistindo. Vamos falar de alguns tópicos, tá? E você dá uma pinceladinha. Quem quiser se aprofundar, já falei. Siga o William. A gente vai deixar teu Instagram aqui embaixo, tá? Anotado. Mas vamos dar uma pinceladinha aí de tópicos para promover mais saúde, para preservar a tua saúde, melhorar, otimizar, para aumentar a tua longevidade saudável, que a gente está vivendo mais, mas tem que viver com saúde, né? E também para melhorar as doenças inflamatórias, né? Vamos falar sobre... Vamos começar no sono. O que você recomenda, o período de sono, que é o ideal, e como conseguir esse sono? Faz uma pinceladinha rápida, só para as pessoas já começarem a praticar agora. Perfeito. Duas coisas são extremamente importantes quando a gente fala a respeito de sono. Dar tempo ao sono, ou seja, ter uma janela de oportunidade de sono adequada. Se estima que para a média da população isso é cerca de 8 horas por noite. E ter um sono de qualidade, ou seja, fazer com que o sono tenha todos os seus estágios contemplados, sono profundo, sono REM. Então, o que são medidas importantes para a gente melhorar a qualidade do nosso sono? Termos uma rotina de sono, um horário de despertar e um horário de dormir razoavelmente parecidos todos os dias para regular melhor o nosso ciclo circadiano. A gente se expor ao longo do dia à luz natural, à luz do sol, ou mesmo com o tempo nublado. Essa exposição à luz natural, ela, através da nossa retina, regula o nosso ciclo circadiano. A gente diminuir as luzes com o entrar da noite, então preferir em casa luzes indiretas, abajures. Próximo da hora de dormir, a gente evitar o contato com telas e com luzes muito brilhantes, porque isso diminui a produção de melatonina. A luz é um freio para a produção de melatonina do nosso corpo. E evitar bebidas estimulantes a partir de umas 14 horas, né? Café, energéticos. A gente sabe que muitas pessoas conseguem adormecer mesmo tomando café próximo do horário de dormir, mas lembrem que adormecer não significa que o sono vai ser efetivo. A qualidade do sono é importante também. Então, evitar esses estimulantes é super importante. Não fazer refeições muito volumosas próximo do horário de deitar e tentar ter um comportamento mais calmo, mais tranquilo, mais confortante à medida que se aproxima o horário do sono. Eu acho que essas medidas de higiene do sono, para a maioria das pessoas,
já faz com que elas consigam melhorar bastante a qualidade do seu repouso. Nossa, são fantásticas. Anotaram aí? Vai ficar salvo aqui o vídeo para anotarem, porque realmente você falou tudo muito sucintamente, é tudo muito importante. Fala um pouquinho sobre exercícios físicos, como é que seria a prática mais recomendada aí de acordo com a idade, assim, o que você sugere? Perfeito. Eu considero que, em termos de exercício físico, a gente tem 3 pilares a trabalhar. O primeiro deles, talvez mais relegado e que seja muito importante, é a estrutura muscular. Como eu disse, o que determina o vigor físico do nosso corpo é a estrutura muscular. É a musculatura que reveste os ossos que nos deixa mais robustos e funcionais. Quanto mais musculosos somos, mais leves nos sentimos. Então, fazer reforço muscular é imperativo para absolutamente qualquer pessoa de qualquer faixa etária. Pode ser através de um pilates com bastante esforço, pode ser através de um crossfit, pode ser através de uma musculação convencional, pode ser com exercícios usando o peso do corpo em casa, não importa. Mas fazer reforço muscular não é opcional. É como escovar os dentes, é como tomar banho, é uma medida de saúde. Segundo pilar do exercício físico muito importante, manter o nosso organismo flexível, funcionando com diferentes combustíveis, tanto gordura quanto carboidrato. Como se mantém isso? Através da nossa capacidade aeróbica. O metabolismo aeróbico é aquele metabolismo que fornece energia quando fazemos atividades com um esforço mais leve a moderado. Então, caminhadas, pedaladas, passeios, esse tipo de atividade fornece benefícios metabólicos que são fundamentais para a nossa longevidade. Então, tem que ser uma prática concomitante à prática do reforço muscular, exercícios aeróbicos, se puderem ser próximos da natureza, melhor ainda, porque aí a gente já está atuando num componente de estresse também. Terceiro pilar relacionado à atividade física é a gente trabalhar o nosso condicionamento físico, que é a capacidade que o nosso pulmão tem de extrair o oxigênio da atmosfera, jogar no sangue, o coração bombear até os músculos que precisam desse oxigênio. Então, isso a gente trabalha em intensidades um pouco mais altas, aqueles treinos que a gente chama de cardio na academia, ou HIIT, né, treino intervalado de alta intensidade. Isso é super importante para melhorar o nosso condicionamento cardiovascular. Isso diminui bastante o nosso risco de vida. Existem estudos correlacionando o condicionamento cardiorrespiratório com a probabilidade de sobrevivência em 10 anos. E a gente ter um condicionamento regular em comparação a um condicionamento ruim tem a mesma diferença de mortalidade de um fumante e um não fumante. Ou seja, o nosso condicionamento físico ele é extremamente importante para a gente evitar doenças isquêmicas do miocárdio, né, como infarto, como a doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, para a gente evitar eventos cardiovasculares cerebrais, como AVC isquêmico. Então, é extremamente importante a gente trabalhar esses 3 pilares. Portanto, quando a gente vai fazer um roteiro de atividade física, é importante que a gente contemple esses fatores. E eu costumo dizer que termos o acompanhamento de um personal é um dos investimentos em saúde que gera mais retorno que existe. Então, se tem uma coisa que eu recomendo para os pacientes que têm condições, é tenham um profissional de saúde, de educação física ao seu lado, para fazer um planejamento estratégico dos exercícios, para a gente tentar extrair o melhor resultado desse pilar, porque o exercício físico, ele é o rei das medidas de estilo de vida. Olha que fantástico, gente. Muito importante. Vamos colocar exercício físico na nossa vida de uma forma rotineira, obrigatória. Não é negociável, né, William? Não é É negociável. negociável. Tá, vamos falar agora uma pinceladinha sobre estresse. A gente vive no estresse, cada vez mais estresse em tudo na vida, não tem como evitar. Mas como é que você convive com esse estresse todo? O estresse, eu acredito que seja o pilar mais difícil, viu, Elódia? É realmente bem complicado a gente remover alguns gatilhos de estresse da nossa rotina. Porque o nosso corpo ele foi feito para responder ao estresse de uma forma bem primitiva. Então, praticamente todo insulto que gera estresse, ele gera a mesma resposta metabólica, liberação de hormônios como adrenalina, como cortisol, que modificam a nossa configuração corporal, fazem a gente sentir mais fome, fazem a gente não conseguir dormir tão profundamente, fazem a gente se sentir angustiado. E essa resposta de estresse, ela acontece
com o chefe chato, ela acontece num relacionamento que não tá legal, ela acontece no trânsito ruim todas as tardinhas, acontece quando a gente pega uma infecção, acontece quando a gente, enfim, tem um quadro de desidratação. O estresse é uma resposta primitiva do organismo e os nossos ancestrais, eles tinham muito menos gatilhos estressores do que nós temos hoje. Então, a gente tem vários motivos para se sentir estressados, quase que o tempo todo. Então, essa configuração de estresse com alto cortisol, alta adrenalina, acabou se tornando a nossa configuração habitual para o indivíduo médio. Então, a gente tem que tentar ser minimalista com as fontes de estresse. Então, realmente ver quais são as incomodações das quais eu não posso me livrar, né? E aquelas incomodações que eu posso contornar de alguma forma, eu tenho que agir sobre elas. Então, se eventualmente o meu trabalho é uma fonte de estresse para mim constante, eu tenho que pensar numa alternativa para o meu trabalho. Se eu ficar no trânsito é um estresse constante para mim, eu tenho que pensar em morar em algum local onde tenha menos trânsito. A gente sempre tem que estar tentando modificar os gatilhos. Mas existem, quando a gente não consegue modificar esses gatilhos, comportamentos anti-estresse, comportamentos que vão contra o estímulo de estresse. Então, por exemplo, talvez cause surpresa para algumas pessoas que estão ouvindo aqui, mas existem estudos demonstrando que ficar na natureza, ter contato com a natureza, reduz os níveis de cortisol. Tanto é que muitas grandes cidades têm construído bosques de imersão para tentar reduzir o nível de estresse da sua população. Muitas empresas no Japão, por exemplo, colocam bosques dentro das plantas de grandes indústrias para que os funcionários consigam ter um momento de alívio de estresse, de descompressão. E a gente que mora próximo da natureza, numa natureza tão exuberante como a do Brasil, a gente pode fazer isso de graça. Então, a gente fazer imersões na natureza, uma caminhada num bosque, um piquenique, alguma coisa, já é uma medida anti-estresse, né? Para aquelas pessoas que querem ir um pouquinho adiante, existem técnicas anti-estresse reconhecidas na literatura científica. Yoga é uma prática de yoga, principalmente modalidades como Nidra Yoga, Yin Yoga, são modalidades que a gente sabe que são capazes de reduzir os estímulos ao comportamento de estresse do nosso organismo. A prática de meditações do tipo mindfulness, que são aquelas meditações guiadas, que hoje a gente encontra aplicativos aí para qualquer telefone, com meditações guiadas de 3, 10, 15 minutos, quantos minutos quiser, são técnicas interessantes para redução do estresse. E o que a gente já tocou antes, né? Um sono de qualidade. Um sono de qualidade é uma das principais medidas anti-estresse que existe. Então, quando a gente não pode remover os gatilhos, a gente tem que achar momentos para atuar contra o estresse, e essas ferramentas existem. Fantástico. Eu vou até acrescentar um pouquinho que antes de dormir, se você tem algum problema, anota aquele problema todo, que aí você não fica remoendo esse problema à noite. Esquece dele para dormir bem, né? Que é importante dormir bem. E quando você dorme bem, você acorda e às vezes a solução acorda junto, né? Não é? Perfeito, perfeito. Quando eu atendo os pacientes, eu entrego um guia de higiene do sono. E esse item que tu falaste é um dos itens principais, assim, são 8 itens, se eu não me engano, chegou com as preocupações na hora de dormir, pega um papel, bloco de notas do iPhone ali, anota as preocupações, faz o download delas ali, o upload, né, e esquece delas, descansa, amanhã tu resolve. Porque geralmente o que eu vejo quando relatam muito, de você dormir com algum problema, você acorda de madrugada e aquele problema se transforma num elefante, né? Fica uma coisa enorme de madrugada. Então, anota no papel, dorme, esquece dele, que aí no outro dia você... E aí você dorme bem, né? Dorme a noite toda. Bom, legal, legal mesmo. Você falou de estresse, vamos falar do que mais? Eu quero... Hidratação, você deu uma pincelada, você falou, né? Que a desidratação é um evento que causa o estresse. Fala um pouquinho da importância da hidratação, que às vezes as pessoas não dão tanta importância, sabem que precisa beber muita água, mas com aquela sabedoria na teoria, não sabe o porquê, né? Introjeta um pouquinho nas pessoas para elas entenderem que realmente é importante a hidratação. Água, nós somos compostos majoritariamente por água, né? E a gente tem, às vezes, um comportamento alimentar muito baseado em alimentos processados. Isso é diferente do nosso comportamento alimentar natural, onde o bicho-homem coletava os alimentos na natureza. Qual que é a diferença entre esses dois alimentos? Os alimentos da natureza já fornecem água para o nosso corpo. Então, quando a gente está comendo alimentos in natura, boa parte desses alimentos é água. Sim. Quando a gente consome alimentos ultraprocessados,
a gente está consumindo alimentos intencionalmente desidratados, porque isso dá mais tempo de prateleira para esses alimentos. Então, eles não contêm água. Então, eles não nos hidratam, eles nos desidratam. Então, quando a gente não tem esse componente de hidratação inerente ao alimento natural, a gente precisa compensar isso com uma maior ingestão de água, né? Só que esses alimentos ultraprocessados, eles ainda são ricos em sais, açúcares, coisas que fazem o nosso organismo requerer ainda mais água. Então, a gente, em média, está devendo água para o nosso organismo. O indivíduo médio não consome o tanto de água que deveria consumir. E por que isso é ruim? Porque muitas vezes a desidratação ela se manifesta como uma intenção de ingestão de alguma coisa, porque o nosso cérebro primitivo ele sabe que no alimento existe a possibilidade de ter água. Sim. Então, às vezes, a gente confunde a sensação de sede com a sensação de fome. E a gente acaba se alimentando em excesso em resposta a uma desidratação. Então, é muito importante que a gente tenha uma hidratação programada. A gente carregue junto com a gente uma garrafinha de água o tempo todo, para que a gente, quando lembrar da garrafinha, tome um gole de água. Isso tende a diminuir até o quanto a gente come. E esse é um ponto muito importante da nossa hidratação. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Outra coisa, moramos em um país tropical, a gente transpira muito, a gente perde muita água. Então, isso aumenta ainda mais a nossa necessidade de hidratação. E a gente mora num país onde se consome muito café, muito chimarrão aqui no sul, muito chá. Normalmente esses produtos eles são diuréticos. Então, por mais que eles estejam sendo ingeridos junto da água, eles fazem a gente urinar mais água do que ingeriu com eles. Então, eles aumentam a nossa necessidade de hidratação também. Então, eu acho, Elódia, que a hidratação é um ponto onde a gente falha. E a gente desidratado perde capacidade cognitiva, perde capacidade de desempenho físico. Então, desidratado no trabalho rende menos, desidratado na academia treina pior. Então, assim, é importante a gente ter consciência dessa necessidade e não existe superdose de água, né? É muito difícil que a gente consuma água excessivamente. Então, erra com uma margenzinha para cima, assim, sempre que lembrar, toma um golinho. Olha, fantástico falar isso, e importantíssimo mesmo, a água é super importante. Todas as nossas funções, né, químicas do corpo, as nossas células estão banhadas em água, a gente tem todo um sistema químico que trabalha os nossos hormônios, e tudo é regido por água mesmo, é o veículo de tudo. Então, realmente, para o corpo funcionar bem, tem que ter água. E muito legal você ter falado sobre essa vontade, né? Às vezes a gente está achando que está com fome, mas não é sede, na verdade. Então, uma dica é, tá com fome, bebe um copo de água antes, aí você vê se realmente era fome ou não, né? Dá um tempinho aí para ver. Verdade. Ajuda a Eu emagrecer dou também. essa dica demais para os pacientes. Dou essa Legal. dica demais para os pacientes. Olha, tá com aquela sensação de que precisa beliscar alguma coisa, toma um copão de água, vê como tu te sente, dá um tempo. Se a fome persiste, come. E com muita frequência eles me relatam que só essa Olha, técnica já faz com que eles acabem beliscando menos. E a gente sabe que beliscar é um dos atos que mais faz a gente ganhar peso. é. Então, acaba sendo uma medida efetiva para auxiliar no emagrecimento também. Legal, até porque beliscar, você tem que saber o que vai beliscar, né? Geralmente é o alimento ultraprocessado, que é rápido de digestão, é muito mais prático, né? Fala um pouquinho então sobre a Verdade. alimentação, que esse aí que é um grande desafio para as pessoas entenderem, e acho que é um dos pontos em que as pessoas ficam mais reticentes, né, em aderirem, né, nesse estilo de vida. É porque está muito comum, as pessoas estão vivendo muito rapidamente, querendo esse alimento que é mais fácil e até mais barato, né? Esse ultraprocessado é mais barato, é mais fácil, é mais prático. Fala um pouquinho como é que as pessoas conseguem se alimentar bem. Dá algumas dicas. E o alimento ele é uma fonte de prazer, né, Elodie? Então, talvez esse seja um grande problema, porque antigamente o nosso drive para o alimento era a fome, era suprir nossas demandas nutricionais. Mas hoje a gente tem a indústria do alimento, que não é teoria de conspiração, é uma indústria como qualquer outra que visa o lucro. Então, ela quer fazer um produto que tenha um melhor apelo comercial. E por isso se estuda crocância, teor de sal, teor de açúcar, né, percepção no paladar, formato do alimento, todos parâmetros que fazem com que o alimento gere uma satisfação maior ao seu consumo. Então, o alimento acaba levando a um comportamento de repetição e um consumo excessivo. E, normalmente, os alimentos ultraprocessados,
eles são carentes em um macronutriente, que é a proteína. E justamente a proteína é o macronutriente que gera maior saciedade. Então, a gente tem estudos em animais mostrando, por exemplo, que se a gente modifica o teor de proteína da ração de um animal, ele tende a regular o consumo até bater a sua meta proteica. Então, se a ração tiver pouca proteína, ele vai comer calorias em excesso, mas ele vai chegar na meta proteica. Olha. Se a ração tiver muita proteína, ele às vezes vai comer até menos do que as calorias que ele deveria, porque ele bateu a meta proteica e aí ele tem uma reserva de energia ali que é a gordura dele. Então, a gente sabe que a proteína é o que alavanca a nossa fome. Quando a gente consome esses alimentos hiperpalatáveis, prazerosos, diluídos em proteína, a gente tem uma chance a um aumento do consumo calórico. Então, diminuir o consumo de ultraprocessados, eu diria que seria a dica número 1, que funciona para qualquer pessoa. É risco zero e faz bem para todos. Deixar o alimento ultraprocessado ser um alimento de exceção. Quando a gente vai escolher nossos alimentos, eu gosto muito de dizer que a gente deve começar a escolha pela proteína, porque a proteína é o elemento estrutural do nosso corpo. Carboidrato e gordura são combustíveis. A gente até tem uma função estrutural para as gorduras, mas a principal função da gordura é ser combustível. Então, quando a gente come carboidrato ou gordura, é como abastecer um carro flex com álcool ou gasolina. Ele vai funcionar. Agora, a proteína é as peças do carro. Se a gente não for repondo as peças com peças de qualidade, o carro começa a ficar com defeitos. E a gente tem hoje uma tendência na dieta moderna a uma diluição da proteína, ter pouca proteína. Então a gente começa a ter coisas crônicas de deficiência de proteína, como queda de cabelo, unhas frágeis, uma função imunológica ruim, nossos anticorpos são compostos feitos de proteína, nossas células de defesa são estruturas proteicas, né? A gente tem pessoas tendendo a uma redução da sua massa magra, da sua musculatura, que é feita de proteína, uma densidade óssea abaixo do que seria ideal. O osso, ele não é uma pedra, ele não é só cálcio, ele tem proteína também. Então, a ingestão adequada de proteína, eu diria que seria o segundo pilar. E aí, como fontes de proteína, a gente tem carnes, peixes, frutos do mar, aves, a gente tem ovos, a gente tem leguminosas, como feijão, ervilha, soja, embora a proteína de origem vegetal não seja uma proteína tão boa quanto a proteína animal. Existem compostos que misturam proteínas vegetais que dão uma composição boa também. A gente tem suplementos como o whey protein, suplementos de colágeno que acrescentam um aporte proteico. Então, ser consciente a respeito da nossa necessidade de proteína, eu acho que seria o segundo pilar, um pilar muito importante para a nossa saúde. Perfeito. Com relação a metabolismo, aquelas pessoas que têm uma tendência à resistência insulínica, alterações de glicose, eu acho super importante o controle da ingestão de carboidratos. É uma medida fundamental para a regulação do metabolismo da glicose, para a reversão da resistência insulínica, para evitar que ocorra o sobrepeso característico da resistência insulínica. Então, essas pessoas devem reduzir inicialmente carboidratos de alto impacto glicêmico, como açúcares, farináceos, arroz. E se o quadro delas já está numa situação mais avançada, frutas, raízes, tubérculos, frutas doces, também devem ser administrados com parcimônia. E por último, tu viu que quando eu começo a falar eu não paro mais, né? Não, tá ótimo. Por último, pessoas com doenças inflamatórias, existem alimentos que são potencialmente inflamatórios. Nenhum alimento é inflamatório para todas as pessoas, mas quase todos os alimentos podem ser inflamatórios para alguém. E existem alimentos que são inflamatórios para muitas pessoas. Então, a gente tem o glúten, por exemplo, que é uma proteína que a gente sabe que causa permeabilidade, aumenta a permeabilidade intestinal em pessoas suscetíveis. Os trabalhos do Dr. Alessio Fasano são bem conclusivos a respeito disso. Então, para uma boa parcela da população, o consumo de glúten pode caracterizar um gatilho inflamatório. Algumas pessoas são bastante sensíveis aos laticínios, né? Então, para essas pessoas que são sensíveis, têm intolerância à lactose ou alguma sensibilidade a uma proteína do leite, o consumo de leite vai ser um gatilho inflamatório possível. Existem pessoas que são propensas a deficiências de micronutrientes, como B12, ferro, e para essas pessoas, o consumo de alimentos ricos em ácido fítico vai ser inflamatório, vai ser ruim, como o consumo de arroz, feijão, lentilha, aveia. Então, assim, existem adequações na alimentação para quase qualquer cenário de saúde que a gente encontre. E se a pessoa tem uma condição,
provavelmente tem alguma intervenção que reside na alimentação. Então, procure alguém que possa fazer uma orientação devida. Explica um pouquinho para as pessoas a importância de você, se você é susceptível, evitar o glúten, porque você deu uma pincelada aí sobre o espaçamento, né, entre os enterócitos, ou seja, as células do intestino, elas têm uma junção e existe um espaçamento que pode ser agravado. Explica para elas sobre essa parte da gap junction para eles entenderem um pouquinho isso com a relação com o aumento de inflamação e doenças autoimunes também, né? Perfeito, vamos lá. Então, até pouco tempo atrás, a gente julgava que o único problema com o glúten era a reação que algumas poucas pessoas têm, que é conhecida como doença celíaca. Então, essas pessoas que têm doença celíaca, quando expostas ao glúten, às vezes até por contaminação cruzada, elas têm uma reação inflamatória muito pronunciada, frequentemente requerem hospitalização, são quadros graves e normalmente a pessoa acaba descobrindo isso logo, né, dada a gravidade do quadro. Mas o Dr. Alessio Fasano, que é um pesquisador de Harvard, ele iniciou por volta do ano de 2010 aí, a demonstrar que existem outras condições relacionadas ao glúten. Uma delas que ele denomina intolerância não celíaca ao glúten. Então, para essas pessoas que são intolerantes, mas não são celíacos, o glúten, ele modifica a arquitetura do nosso intestino. Então, quando o glúten chega para o processo de digestão, a gente consome glúten através do consumo de trigo, centeio e cevada, basicamente. Quando o glúten vai ser digerido, ele leva lá dentro do intestino a produção de uma substância chamada zonulina. E a zonulina, ela pega as células do intestino que são coladinhas e separa. Só que as células do intestino são a única barreira que separa o que está dentro do intestino da nossa circulação, da nossa corrente sanguínea. Então, quando essa barreira se rompe, o que a gente chama de leaky gut, ou hiperpermeabilidade intestinal, substâncias aqui do intestino vão passar aqui para dentro, na circulação. Substâncias que não deveriam ser absorvidas. Então, o nosso organismo vai reconhecer essas substâncias como invasores e vai levar a uma ativação do nosso sistema imunológico. Então, isso é uma reação inflamatória. Então, quando a gente tem leaky gut, a gente vai ter um gatilho crônico gerando inflamação no nosso organismo. Para muitas pessoas, isso pode passar desapercebido. Para algumas pessoas, vão ser sintomas extremamente sutis, como fadiga crônica, mal-estar, eventualmente uma cefaleia ou dor articular, quadros inflamatórios inespecíficos. Mas para pessoas com doença autoimune, que já são propensas a uma maior atividade inflamatória, isso pode se tornar um gatilho permanente para manter essa doença em atividade. Então, quando uma pessoa que tem uma doença autoimune, ela segue tendo um gatilho inflamatório que fica cutucando a imunidade dela, a atividade da própria doença autoimune vai ser perpetuada por esse gatilho. Então, a pessoa vai ter um pior controle da doença, vai responder pior aos medicamentos, vai ter mais dor ou vai ter mais lesões na pele. Então, quando a gente tem uma condição inflamatória, a redução do glúten na dieta pode ser uma medida que ajuda a controlar. E a gente tem desde a década de 90 relatos de que a exclusão do glúten para certas doenças inflamatórias, como por exemplo a dermatite herpetiforme, leva a uma diminuição dos sintomas relacionados à doença autoimune, mesmo que o glúten não tenha uma relação direta com a doença. Então, eu considero que todo paciente autoimune deveria fazer um teste de exclusão do glúten e acompanhar com uma pontuação de sintomas, que existe para cada doença inflamatória, existe uma, se essa exclusão do glúten não resultou em alguma melhora. E se resultou, eliminar esse alimento, pelo menos da sua rotina. A maioria dos pacientes que eu atendo e que a gente aplica esses scores antes, faz uma dieta de eliminação de glúten e aplica o score depois, eles vão ter uma melhora do quadro inflamatório. Então, eles acabam não voltando a consumir esse alimento. Por isso, eu acho que esse é um alimento que a gente deve, assim, ficar sempre de olho bem aberto. Olha que bacana, que muito boa essa informação que você trouxe. Quanto tempo, mais ou menos, que é o teu teste de exclusão do glúten? Eu faço sempre por 30 dias, Elane. Isso tem um motivo. Tá? Quando a gente produz
anticorpos contra alimentos que a gente tem sensibilidade. Esses anticorpos eles ficam circulando e perpetuando a inflamação por até 20, 25 dias. Então, para eu ter um efeito máximo de uma dieta de eliminação, eu tenho que fazer essa eliminação por 30 dias. Então, eu pego, aplico um score, por exemplo, vamos pensar que seja artrite psoriásica, ali eu uso o score DAS 28. Aplico esse score, o paciente fica 30 dias em eliminação e aplica o score de novo. Se houver uma redução significativa, esse é um alimento que a gente vai deixar de fora. Aí a gente vai testar outro. Às vezes os pacientes gostam de arrancar o band-aid de uma vez só. Aí a gente exclui tudo, vê o quanto melhora e depois vai tentando reintroduzir para ver qual vai ter maior impacto. É a gosto do cliente que a gente faz essas medidas. Nossa, fantástico, né? É uma medida relativamente, hoje em dia é relativamente simples, né? Hoje em dia a gente tem no Google receitas de pães sem glúten, pães sem lactose, doces sem lactose, sem glúten, sem açúcar. Então, hoje em dia está muito mais acessível para as pessoas, não é tão impactante, não é tão difícil, né? E essa responsabilidade de você entender que aquele alimento está causando o teu problema, está causando tua dor de cabeça, está causando o seu problema intestinal, está causando a sua irritabilidade, tua falta de sono. Por que não comer esse alimento, né? E optar por outros alimentos, a gente consegue adaptar o paladar. Então, nada melhor do que você estar sempre observando com responsabilidade tudo que você come, tudo que você faz, todos os seus atos. Então, nada melhor do que a medicina do estilo de vida mesmo para isso. Eu acho assim incrível esse seu trabalho. É um trabalho amplo, mas tão importante porque impacta tanto na saúde das pessoas. E essa divulgação é louvável mesmo, viu, William? Gostei muito. Fala mais um pouquinho o que você gostaria de falar, o que você poderia ajudar aqui as pessoas que estão assistindo o nosso canal, que não te conheciam, estão te conhecendo agora. Eu acho que uma fala muito importante é talvez o maior aprendizado que eu tive como meu próprio paciente, talvez, é de que nunca ninguém vai estar tão interessado na nossa história, nos nossos sintomas, na nossa qualidade de vida, quanto nós mesmos. Então, enquanto a gente somente delega, terceiriza a nossa saúde aos cuidados de um profissional de saúde, ela vai estar sendo apenas parcialmente contemplada. E não é culpa desse profissional de saúde. Ele atende muitos outros pacientes, ele tem que pensar em muitos outros contextos, mas a gente entende da gente. Então, quando a gente leva o carro no mecânico, a gente sabe exatamente qual barulho mudou e que nos preocupou. Mas o mecânico ele não vai conseguir reconhecer imediatamente esse barulho muitas vezes, porque ele escuta 30 barulhos diferentes de carros todos os dias. Então a gente tem que ter essa mesma percepção que a gente tem com o nosso carro, com o nosso corpo. A gente tem que estar sempre atento ao que está mudando. E quando a gente tem uma doença, eu já falei exatamente o oposto disso. Hoje eu defendo a seguinte visão. Quando a gente tem uma doença, a gente tem que ir atrás de todas as informações possíveis a respeito dessa condição. Se eu tenho obesidade, eu tenho que me tornar um expert em dieta. Se eu tenho inflamação, eu tenho que me tornar um expert em comportamento anti-inflamatório. Porque assim a gente vai adquirindo autonomia e a gente consegue filtrar as informações que são modismos das informações que têm algum embasamento. Porque a gente encontra qualquer tipo de informação e opinião na internet. A gente encontra muitas vezes artigos científicos dizendo coisas diametralmente opostas. Então, se a gente não constrói algum conhecimento ao longo da jornada, a gente nunca consegue ser o próprio médico. A gente nunca consegue ser protagonista da própria saúde. E aí a nossa saúde não melhora. Então, eu costumo falar para os pacientes, eu vou te ajudar a emagrecer agora, mas o mais importante de tudo é que tu aprenda que tu não pode ser meu paciente para sempre. Tu tem que ser independente. Então, ao longo do teu processo de emagrecimento, tu tem que aprender quais ferramentas de emagrecimento fazem sentido para ti, quais não fazem. Tu tem que aprender sobre todas, porque em alguma fase da vida talvez uma faça mais sentido, em outra fase da vida outra faça mais sentido. Então, tudo isso para dizer o quê? No momento que a gente quer ser saudável, que a gente quer ter longevidade, que a gente quer ter qualidade de vida pelo maior tempo possível, a nossa saúde tem que se tornar um trabalho para nós. A gente tem que se debruçar sobre a nossa saúde todos os dias, seja através de ação, seja através de estudo. Eu, como médico, eu atendo e eu aprendo.
eu, como protagonista da minha própria saúde, eu malho e eu estudo a minha condição, e eu como limpo e eu estudo mais a minha condição, e eu faço higiene do sono e eu estudo mais a minha condição, porque eu tenho que me atualizar sobre o que eu tenho que me atualizar sobre como me cuidar. E hoje vivemos a era da informação. Então, absolutamente qualquer pessoa pode adquirir informações a respeito da sua própria saúde. Eu tenho um infoproduto, uma série de infoprodutos chamados guias práticos. Guia prático do emagrecimento, guia prático do diabetes, guia prático dos suplementos. Agora a gente está lançando o guia prático do jejum intermitente. Qual é o objetivo desses materiais? Dar acesso às pessoas, por um valor super acessível, a conhecimentos que ajudem essas pessoas a construir saúde. Eu acho que essa é, assim, a maior sacada, a maior medida que uma pessoa pode fazer, Elodie. É construir conhecimento para se tornar soberano da saúde. Porque aí eu posso incorporar ações que não têm risco, então mudanças de estilo de vida, dolo zero, não tem risco de se machucar e tem potencial benefício, eu adoto todas. E quando eu for discutir estratégias de tratamento relacionadas a medicamentos, intervenções, eu vou poder ter uma conversa mais franca com o meu médico. Então, em resumo, em uma frase, busquem incessantemente conhecimento, acompanhando podcasts como esse, buscando materiais na internet, buscando profissionais de confiança com os quais vocês possam aprender, mas nunca desistam de ser os donos da própria saúde. Não terceirizem a saúde de vocês. Perfeito. E as pessoas, elas têm muito acesso mesmo. E foi bom que você falou para as pessoas observarem a fonte desses acessos, né? Por exemplo, você vai ver um trabalho científico que foi financiado, foi feito por uma indústria de leite, de algum tipo de alimento, e vai ter um viés diferente, né? Então, você tem que procurar o artigo, certo? E nada melhor do que médicos que estão estudando e que querem realmente trazer mais saúde para a população, como o Dr. William. Então, a gente sabe que uma informação que vai ser obtida através de você, um infoproduto seu, não é um infoproduto qualquer, é um que foi embasado em muita coisa, você estudou muito e ainda continua estudando. Isso que é interessante, porque é o que você falou, o conhecimento está aí, o conhecimento a gente consegue, né? Antigamente tinha que ir na Bireme, tudo. Hoje em dia a gente consegue artigo científico quase que imediato, né? Até os artigos que estão sendo feitos a gente tem acesso e a gente consegue canalizar, filtrar e trazer para vocês. Então, é muito bacana isso, esses seus produtos, porque realmente trazer informação para as pessoas, informação boa, de qualidade, sem nenhum viés, é super louvável mesmo, William. Agora, dá uma pinceladinha aqui no final. A gente tem um pouquinho de tempo, eu tô vendo aqui, um pouquinho, rapidinho. Fala um pouquinho sobre o jejum intermitente, que a gente deixou de falar. Eu sei que é valiosíssimo. Explica um pouquinho para as pessoas o porquê. E também a gente sabe que tem que ser orientado por um médico, mas por quê? Quais os benefícios do jejum intermitente? Rapidinho. O jejum, Cláudia, ele é um processo absolutamente natural para o nosso organismo. As pessoas hoje têm uma certa desconfiança com o jejum, porque a gente vem aí de algumas gerações onde o alimentar-se tornou preventivo, né? A gente se alimenta preventivamente, a gente não precisa mais sentir fome porque a gente tem a disponibilidade de alimentos 24 horas por dia com um clique num aplicativo. Mas essa nem sempre foi a realidade da nossa espécie. Na verdade, Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, está na superfície da Terra há cerca de 200 mil anos. E a agricultura tem 14 mil anos. Ou seja, durante 186 mil anos, a escassez de alimento era a regra, a gente não tinha segurança alimentar. Então a gente fazia muito jejum, porque simplesmente não conseguia obter alimento na natureza. E o nosso corpo é adaptado para isso, nossa genética é adaptada para isso. Então a gente tem um sistema de gerenciamento de energia que, quando cessou a entrada de alimento, ele se alimenta de si próprio, da sua própria gordura. Cada pessoa, uma pessoa magra, tem uma reserva de energia abismal, gigantesca, né? Eu, por exemplo, sou um cara baixinho, tenho 1,68 m, peso 66 quilos. Eu tenho cerca de 80, 90 mil calorias de energia armazenada no meu organismo. É para funcionar vários dias. E o nosso organismo, ele se acostumou a esses períodos de jejum. Então, o nosso corpo, ele usa esses períodos de jejum para metabolizar sua própria gordura, para diminuir a gordura corporal, mas também para processos de limpeza celular, que a gente chama autofagia, para
descartar certas células que já estavam velhas, num processo chamado apoptose. Então, ele funciona como uma certa limpeza. Isso acontece a nível celular, isso acontece até a nível intelectual. A prática do jejum, ela nos leva à contemplação, de como a gente vive numa era de conforto, de como a gente está sempre inebriado pelas sensações dos alimentos. Então, assim, até uma maneira de introspecção. Então, o jejum é uma coisa extremamente válida para a gente se reencontrar com a nossa autocontemplação e com a nossa saúde. E durante muito tempo, ele foi praticado como tratamento médico convencional, para distúrbios metabólicos, como a obesidade, para distúrbios inflamatórios, até para condições psiquiátricas. Por volta da década de 1940, 50, existiam diversas clínicas de jejum no mundo, que internavam as pessoas ali para fazer jejuns que iam de uma semana até 40 dias para tratamento de diversas condições. Com o surgimento dos medicamentos, a gente abandonou um pouquinho essa prática, né? Mas ela ainda tem espaço, porque ela é segura, porque ela é gratuita, né? E porque ela é uma técnica super interessante da gente reverter condições que são prevalentes no mundo moderno. O jejum intermitente, né, encurtar a janela de alimentação ao longo do dia, ou praticar um jejum um pouco mais prolongado alguns dias na semana, são técnicas para a gente tentar ter uma menor ingestão calórica, produzir déficit calórico, que é o que nos leva ao emagrecimento. Então, o jejum é uma ferramenta de emagrecimento, que aplicado com dose e técnica adequados, funciona muito bem. A gente sabe que jejuns mais prolongados também têm um papel anti-inflamatório. Estudando pessoas que praticam o Ramadã, por exemplo, diversos pesquisadores viram que na época do Ramadã, essas pessoas diminuíam seus sintomas de artrite reumatoide, seus sintomas de artrite psoriásica, as lesões cutâneas de psoríase. Então, existe um fundamento para que o jejum seja utilizado como uma ferramenta anti-inflamatória também. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que esse recurso existe, que ele é seguro, né? O Guia Prático, que é o produto que a gente lança amanhã, até nem deveria estar falando sobre ele, mas enfim, já falei nas redes também. Ele é uma maneira da gente aprender a fazer jejum, perder o medo do jejum, aprender a técnica sobre o jejum e ver como é que a gente pode colocar essa ferramenta no nosso dia a dia. E uma curiosidade rápida, assim, para fechar essa conversa, que talvez os teus ouvintes vão gostar de saber. O recorde mundial de jejum, Elódia, é 382 dias. O senhor Angus Barbieri, no ano de 1965, fez um jejum de 382 dias, onde ele emagreceu 107 quilos, né? 125 quilos ele emagreceu. Então, ninguém precisa fazer isso, né? Por favor, não façam. Mas entendam que não é porque vocês pularam o café da manhã que vocês vão desfalecer, tá? Ninguém Existem morre. pessoas que morrem. Não, fantástico. Realmente, essa história eu já vi, eu achei assim, incrível, né? É algo que realmente a gente fica, puxa, como é que uma pessoa consegue, né, ficar tanto tempo e não morrer, né? Não aconteceu nada. Saiu bem e saiu mais magro, ou seja, menos inflamado, né? Com mais longevidade. Verdade. Mas não é para ninguém ficar fazendo isso, não. Por isso que eu falei no começo, o Pelo jejum amor de tem que Deus. ser orientado por médicos, não é também assim, de qualquer forma. Até porque você tem que seguir uma dieta que te favoreça ao jejum, porque tem ali dietas em que você pode até se prejudicar. Se você come alimentos ruins, inflamatórios logo depois, pode se prejudicar. Então tem que ser realmente orientado por um médico. Mas olha, William, que pena que a gente está terminando. Aprendi muito com você, tenho certeza que todos que estão nos assistindo aqui aprenderam muito e vamos praticar, né, gente? Para quem não o conhecia, siga o William Hudson, eu vou deixar aqui o Instagram dele. E você, William, fala as considerações finais. A gente sempre no final do episódio, a gente pede um resuminho, uma palavra, uma frase que signifique o grande segredo da longevidade do nosso episódio. Você pode falar alguma coisa, tentar resumir numa palavra, numa frase? Protagonismo seria a palavra. Sejam protagonistas da própria saúde. A saúde é uma construção, vocês têm o cimento, têm os tijolos, tudo na mão de vocês. Então comecem no ritmo de vocês, tijolinho por tijolinho, a construir uma saúde e sigam pessoas que estão preocupadas em trazer informações para ajudar vocês nessa construção, como eu e a Elódia. Então, por favor, nos acompanhem e comecem a fazer o processo de transformação de vocês, e quando essa transformação começar a surtir os primeiros frutos, compartilhem com a gente, porque nada nos recompensa mais do que saber dessas transformações, né, Elódia?
Total. Muito obrigada, que palavra linda. Protagonismo, ou seja, a gente dominar, a gente cuidar, a gente controlar toda a nossa vida, ser o protagonista mesmo da nossa vida. Muito obrigada, William. Até a próxima, vou te convidar, com Um certeza. prazer, querida. Tá bom. E Estou se sempre à tua você disposição. E se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com quem você gosta, com quem você quer levar essa informação. Coloque seus comentários aqui, o William vai estar junto aqui para responder para vocês todas as suas dúvidas. E se vocês não estão seguindo o canal ainda, por favor, sigam, que ajuda muito, muito a gente continuar com esse trabalho, para sempre levar informação totalmente embasada, informação de boa saúde, de muita longevidade para vocês. Até a próxima. Obrigada. Qual será o segredo da longevidade?